Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 4. Compreendendo a magia espiritual. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Naquela hora, Elina e Raaz, pai, estavam voltando para casa. Ao ouvir os gritos desesperados de Lite, eles correram de volta para ver como ele estava. Quando encontraram Orpal no chão, vomitando, entenderam o que havia acontecido. Eles já tinham suspeitas, pois sempre que Orpal alimentava Lite, ele ficava com mais fome do que o normal. Mas agora eles tinham provas. Dentro da poça de vômito, a sopa cremosa não digerida estava clara como o dia. Raaz ficou vermelho de raiva. Asterisco, seu pequeno. Asterisco, mas teve que parar, seus outros filhos também haviam retornado. Estou muito asterisco decepcionado asterisco com você, Orpal. Disse Elina, vendo que o marido estava zangado demais para falar. Asterisco, de agora em diante, Elisa será quem alimentará Lite. Você pode fazer todos os turnos dela no estábulo, já que eu não acho que você vá comer feno. Asterisco. Mas mãe, Orpal disse tentando se defender. Ele odiava vacas e seu cheiro. Asterisco sem mais, jovem. Asterisco Raaz gritou. Asterisco, e isso não é punição suficiente. Elina, fique à vontade para preparar mais uma tigela para Lite e pegar a comida da parte de Orpal. Ele deve aprender que mais ações têm consequências. Asterisco. Eles estavam falando rápido demais para Lite e havia muitas palavras desconhecidas. Mas Orpal estava pálido, então deviam ser boas notícias. Orpal começou a chorar e se desculpar, mas Lite fez questão de chorar mais alto, então Raaz e Elina ignoraram seus apelos e o enviaram para cuidar dos animais. Depois de ser alimentado com uma generosa porção de sopa e leite, Lite pôde finalmente se concentrar no que havia acontecido. Após dias de experimentos de tentativa e erro, ele compreendeu o básico de sua nova habilidade, e ganhou uma compreensão muito mais profunda da magia. Lite descobriu que, quando lançava um feitiço elementar, na verdade consistia em um processo de 3 etapas. Primeiro, ele emitiria mana. Depois teria que misturá-la com a energia mundial que estava tentando manipular. A última etapa era mais difícil, controlar o feitiço e seus efeitos. A magia espiritual pulava a segunda etapa, usando apenas seu próprio poder, sem pegar emprestado energia elementar. Isso tornava mais difícil qualquer magia que ele tivesse praticado até agora, e consumia mais mana. Também era preciso muito mais foco comparado à magia normal. Mana pura não tinha forma física, então ele não podia confiar em seus olhos para efeitos de manipulação. Dependeria tudo de sua força de vontade e imaginação. Quanto mais claro fosse a imagem mental da ação que ele queria que a mana realizasse, melhor seria o resultado. O alcance também era muito limitado, atingindo apenas 1 metro. 3,28 pés, de raio. Apesar de todas as limitações restritas, Lite começou a praticar tudo menos magia espiritual. A descoberta final sobre isso foi que cada melhoria que ele fazia na magia espiritual também servia para todos os outros tipos de magia. Ele não precisava mais alternar a prática entre elas, e então progrediu aos trancos e barrancos em comparação com antes. De tempos em tempos, ele usava uma magia elementar elaborada para verificar seu progresso, alcançando uma nova compreensão da profundidade desse elemento. O progresso que Lite fez também o permitiu evoluir a técnica de respiração. Através da acumulação, ele agora não pôde apenas perceber como seu núcleo de mana mudou de tamanho com a prática, mas também teve uma compreensão aproximada da quantidade de mana contida em seu corpo. Usando a acumulação, ele alimentaria seu núcleo de mana com a energia mundial, permitindo que ele fosse do tamanho de uma cabeça de alfinete para o tamanho de uma bola de gude de vidro.
Uma vez que o núcleo de mana cresceu até o tamanho de uma bola de gude, o progresso adicional só poderia ser feito quando o corpo físico comprimisse com força o núcleo de mana de volta à cabeça de alfinete. Lich não tinha ideia de como as características funcionavam e não encontrou nenhuma maneira de contorná-lo. O núcleo de mana e o desenvolvimento do corpo tinham de andar de mãos dadas, não havia atalho. Gargalos aconteceram quando Lich tentou usar a acumulação quando o núcleo de mana ainda estava em seu tamanho máximo. A energia mundial foi rejeitada pelo núcleo de mana, percorrendo seu corpo e danificando-o. Ao passar continuamente por ciclos de expansão e especificações, sua capacidade de mana já era incomparável com quando ele era recém-nascido. Depois de descobrir e praticar magia espiritual, Lich teve um controle muito mais preciso de sua mana, dentro e fora de seu corpo. Ele conseguiu modificar a técnica de revigoramento, para que ao respirar a mana mundial, ele a combinasse com a sua, ultrapassando temporariamente seus limites. Então ele expandiu a energia resultante, movendo-a do plexo solar para fora, até os pelos do seu corpo transbordassem de mana. Desde que ele inventou o revigoramento, ele notou mudanças qualitativas em seu corpo. Agora, ele era melhor em resistir ao frio e ao calor, e dificilmente ficaria doente. Quando toda a sua família pegava um resfriado, ele superava antes que os sintomas se manifestassem ou se recuperava em poucos dias. A menos que seja uma coincidência maluca, melhorar o revigoramento é o único meio à minha disposição para temperar meu corpo. Se eu estiver certo, isso significa que posso usá-lo como muleta até ficar grande o suficiente para fazer atividade física. Ele pensou. Espero que também me ajude a superar meus períodos de gargalo mais rapidamente. É uma aposta, mas não deve causar nenhum dano. Além disso, entre a fome e os gargalos, não há muito que eu possa fazer quando sou um bebê de 7 meses. Quanto à sua vida familiar, também sofreu algumas mudanças nos meses seguintes. Após o incidente da sopa com Orpal, abriu-se uma divisão entre os irmãos. Lich era vingativo por natureza, assim como seu irmão. Às vezes, quando Orpal estava com raiva, ele o chamava de Leek em vez de Lich, já que ele sempre o chamava assim em sua mente. Cada deslize lhe custaria uma série de broncas, e quando fizeram enquanto discutia duramente com os pais, até mesmo uma boa surra. Orpal culpou Lich por todos os seus infortúnios. O pequenino sempre ria quando estava passando por momentos difíceis. O relacionamento entre Lich e seus pais, em vez disso, estava cada vez melhor. Ele já havia começado a balbuciar, certificando-se de dizer mamãe quando Elina o abraçava e papai sempre que Raai se aproximava dele. Se este mundo for um pouco semelhante à meia-idade da Terra, é melhor permanecer no bom livro do meu velho até ser independente. Este foi o julgamento de Lich. Ele ainda tinha muito medo das figuras paternas, e de qualquer maneira, os dois não tinham muito relacionamento. Raais estava sempre ocupado com alguma coisa, deixando sua esposa e filha mais velha passarem a maior parte do tempo com o bebê. Em sua defesa, ele presumiu erroneamente que Lich era pequeno demais para notar, e que eles tinham tempo para se atualizar mais tarde no futuro, como ele fez com seus outros filhos. Raais realmente amava ele, e Lich nunca parava de impressioná-lo. Ele não conseguia se lembrar de ele chorando sem razão, nem mesmo durante os nascimentos dos primeiros dentes. Se alguém esbarrasse em seu berço, ou levantasse a voz enquanto Lich dormia, ou pelo menos fingisse, ele não faria barulho, apenas olharia em volta e voltaria a dormir. Lich passou a gostar cada vez mais de Elisa, ela era mais uma tia do que uma irmã para ele. Ele pôde se ver nela, cuidando de seu irmão mais novo, como ele e seu irmão Cal. Ele amara expressar seu amor verdadeiro, mas tudo o que ele podia fazer era rir e dar risadinhas assim que via ela, e chamar ela de Lala. Ela era de fato a única, além de seus pais, que tinha um nome que dava para balbuciar. Não era muito, mas era o suficiente para ela. E então, o tempo passou.
Depois de 6 meses de sua chegada, Lit foi botado no chão pela primeira vez, para engatinhar sob supervisão estrita. No 9º mês, ele começou a andar e ir de palavras mal faladas para palavras de verdade. No dia do aniversário dele, quando ele descobriu que eles também tinham aniversários nesse mundo, ele se permitiu usar frases simples e começou a fazer perguntas para completar seu vocabulário. Não sabendo nada sobre bebês, era estressante tentar achar a hora certa para cada coisinha. Por sorte, Lit podia recorrer a trapacear para saber a hora certa de aprender a fazer algo. Ele já era capaz de entender a maioria das coisas que ouvia, então ele sempre estaria aberto a sugestões. Se Elina quisesse muito que ele falasse mama em vez de mamãe, ele esperaria alguns dias antes de fazer isso. Se Raais quisesse que ele fosse correndo até ele, ele iria. O verdadeiro problema era prestar atenção a tudo o que Raais, Elisa e Elina diziam enquanto pareciam completamente alheios sobre suas palavras. Outro problema era que, uma vez que eles deixaram ele andar no chão da sala de jantar, eles o deram pequenos brinquedos de madeira, e esperavam que ele brincasse e explorasse seus arredores. Lit já conhecia a sala de jantar com a palma da mão, e não tinha muito a se ver para começo de conversa. Ainda assim, ele tinha que parecer estar curioso. Essa era a coisa mais difícil que ele teve que fazer desde que se tornou um bebê, e isso o assustava pra caramba. Ele não fazia ideia de como uma criança exploraria tal ambiente, e sua paranoia sobre estragar seu disfarce o estavam fazendo soar litros. Vendo a expectativa em seus olhos, ele começou com a coisa mais próxima dele, a lareira. O fogo não estava aceso, as madeiras estavam frias e cobertas de cinzas. Quando ele chegou mais perto, Raais o impediu. Essa é a lareira. Agora é seguro, mas o fogo é ruim. O fogo machuca. Não toque, nunca. Lit olhou para ele, parecendo confuso, antes de tentar pôr as mãos nas cinzas. Raais pegou sua mão, o impedindo. Fogo é ruim. Não toque. Nunca. Seu pai repetiu. Lit olhou nos seus olhos enquanto pensava profundamente, antes de perguntar, fogo é ruim? Sim, muito ruim. Raais respondeu enquanto acenava com a cabeça. Ok. Lit saiu de perto da lareira e se aproximou da mesa. Quando ele tentou subir na cadeira, ele quase caindo, Elina correu para segurar ele. Pelos deuses, esse pequenino com certeza gosta do perigo. Vendo suas expressões extremamente preocupadas, Lit acreditava ter achado uma saída desse tormento. Ele continuou se pondo em perigo, tentando subir na mesa e indo para a cozinha pegando facas e garfos. Rapidamente eles decidiram que a hora da aventura acabou. Eles deixaram ele sentado em um velho carpete espalhado pelo chão de madeira, e deram brinquedos para ele brincar enquanto se recuperavam do estresse. Ele tinha um pequeno cavalo de madeira, algum tipo de carrinho, e uma coisa estranha que parecia um cachorro. Brincar era muito mais fácil para ele. Lit não precisava criar histórias ou explicar o que estava fazendo. Ele poderia usar a hora de brincar para praticar magia espiritual. Lit nunca realmente usava suas mãos para mover os brinquedos, sempre os fazendo flutuar o mais perto possível de seus dedos. Ele realmente gostava desses momentos. Lit podia finalmente se alegrar, gritar e rir a hora que quisesse, e tudo que seus pais iriam ver, seria uma criança feliz, perdida em sua imaginação. Quem teria pensado que esse amiguinho tão quieto, teria uma imaginação tão fértil? Raais disse com um grande e orgulhoso sorriso em seu rosto. Olha para ele. Tudo o que ele tem são alguns brinquedos velhos, e ainda assim parece que ele tem o mundo inteiro na palma das suas mãos.